Para tudo. Porque isso aqui pode definir os próximos meses ou até anos da geopolítica mundial. Os Estados Unidos acabaram de mandar um recado direto para o Irã, antes mesmo de sentar para negociar. Não foi um pedido, não foi diplomacia suave, foi praticamente um aviso. Não tentem nos enganar. Agora pensa comigo. Quando uma negociação começa nesse tom, isso é sinal de acordo próximo ou de conflito prestes a explodir? Fica até o final, porque o que está sendo discutido agora pode impactar desde o preço da gasolina até a estabilidade global. Em que o mundo inteiro prende a respiração. E esse é um desses momentos. Enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, um dos encontros mais delicados da geopolítica atual está prestes a acontecer. De um lado, os Estados Unidos, do outro, o Irã. E no meio disso tudo, uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Isso é o começo da paz ou só mais um capítulo antes de algo muito maior? O vice-presidente dos Estados Unidos embarcou rumo ao Paquistão. Destino estratégico, nada aleatório. Porque é lá, longe dos holofotes diretos, que essa conversa vai acontecer. Uma negociação, um acordo, ou uma tentativa de evitar o pior. Mas aqui vai o detalhe que muda tudo. Isso não é uma conversa simples, não é um aperto de mão simbólico. Estamos falando de um pacote com 10 pontos críticos, 10 decisões que podem redefinir o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E quando você começa a olhar para esses pontos, você entende o tamanho do jogo. Entre eles, cessar ataques, retirar tropas americanas da região, suspender sanções econômicas e, talvez o mais sensível de todos, definir regras sobre o Estreito de Hormuz. Se você já acompanhou os últimos vídeos, você sabe, esse não é só um pedaço de mar, é um dos pontos mais importantes do planeta. Cerca de 20% de todo o petróleo mundial passa por ali. Agora pensa nisso com calma. Qualquer decisão sobre esse estreito não afeta só países, afeta o mundo inteiro, afeta a economia, afeta combustível, afeta a inflação, afeta você. E é exatamente por isso que essa negociação é tão tensa, porque não existe espaço para erro, mas também não existe confiança total. E isso fica claro no próprio discurso americano. Antes mesmo de embarcar, o vice-presidente deixou um recado direto, sem rodeios, sem diplomacia exagerada. Basicamente disse: estamos abertos ao diálogo, mas não tentem nos enganar. Percebe o tom? É quase como um aviso, uma linha traçada antes mesmo da conversa começar. E isso revela muito. Revela que, apesar do discurso de negociação, existe desconfiança, muita desconfiança. E com razão, porque esse não é um conflito novo, não é algo que começou ontem. É uma relação marcada por tensão, por confrontos indiretos, por promessas quebradas e por interesses completamente opostos. Agora olha o outro lado. O Irã também chega nessa negociação com suas exigências, e não são poucas. Quer o fim dos ataques, quer a retirada das tropas, quer o alívio das sanções e quer controle sobre pontos estratégicos. Ou seja, cada lado quer muito, e ceder não é exatamente o plano inicial de ninguém. E aqui entra uma das partes mais importantes dessa história. Negociação internacional não começa com acordo, começa com pressão. Cada lado chega forte, radical, exigindo o máximo, porque sabe que no final vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas ninguém quer ser o primeiro a ceder. E isso transforma a mesa de negociação em um campo de batalha diferente. Sem bombas, sem mísseis, mas com consequências igualmente grandes. Agora presta atenção nesse ponto, o timing disso tudo. Essas negociações não estão acontecendo em um momento calmo, muito pelo contrário, estão acontecendo em meio a ataques, a ameaças, a tensões elevadas. Ou seja, é como tentar apagar um incêndio enquanto ele ainda está queimando. E isso aumenta o risco, porque qualquer movimento errado, qualquer palavra mal colocada,
qualquer gesto interpretado da forma errada pode fazer tudo desmoronar. E quando uma negociação desse nível falha, o que vem depois geralmente não é silêncio, é escalada. Agora vamos falar de estratégia, porque isso aqui é puro jogo estratégico. Os Estados Unidos querem garantir influência, querem estabilidade, mas sob suas condições. O Irã quer aliviar pressão, quer ganhar espaço, quer mostrar força. E no meio disso, outros países observam, calculam, se posicionam, porque ninguém está fora desse jogo. E talvez o ponto mais importante de todos seja esse. Essa negociação não é só sobre paz, é sobre poder, sobre controle, sobre quem define as regras do jogo daqui para frente. E é por isso que cada palavra dita, cada proposta apresentada, cada reação tem peso, muito peso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acredita que acordos assim realmente funcionam? Ou são apenas pausas antes do próximo conflito? Porque a história mostra uma coisa: nem todo acordo é o fim de uma guerra. Às vezes é só um intervalo, um respiro, uma reorganização, antes do próximo movimento. E olhando para o cenário atual, com tanta desconfiança, com tantas exigências, com tanta tensão acumulada, fica difícil acreditar em uma solução simples. Mas, ao mesmo tempo, o custo de não chegar a um acordo pode ser ainda maior. E é exatamente por isso que essa negociação é tão tensa, porque ela pode definir se o mundo vai caminhar para uma redução de tensão ou para algo muito mais perigoso. Agora me diz aqui nos comentários, você acha que essa negociação tem chance real de dar certo ou já começa fadada ao fracasso? Porque uma coisa é certa: o que está sendo decidido agora pode impactar o mundo inteiro, inclusive você.